was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. Boa noite, pessoal. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car. Boa noite, Mari. Quanto tempo, né, que você não entra ao vivo? Paula, Priscila, Alan, Márcia Teodósio, boa noite. Que bom, boa noite, Cláudio, Julião, Danilo, Carlos, Fabiano. Boa noite, Danilo. Boa noite, Fabiano. Marcelo. Oi, Alan. Tá sumido? Larinha, até que enfim apareceu ao vivo. Boa noite, Ale. Hoje nós vamos falar de extradição, né? Boa noite, Sérgio. Carlos. E aí, pessoal, tá tudo ok com a transmissão? Tá tudo certo? Gostou, Mari? Que bom, sobre nacionalidade? Ah, que ótimo. Boa noite, Emerson. Tem agora um recurso novo no Periscope que eu achei muito legal, super fãs. A gente vê quem são as pessoas que mais mandaram coraçõezinhos. Em breve eu vou sortear aí, vou dar os cursos, vai ter sempre uma vaguinha para aquele que for o que tiver o maior número de coraçõezinhos, maior super fã. Vocês já viram esse recurso? Né, Priscila? Vamos mandar coração aí, porque ó, garantir a vaga no próximo curso através dos coraçõezinhos. Então tem essa novidade agora. Tem, Mari. Então aparece lá quantos coraçõezinhos vocês mandaram. Acho que tá lá em primeiro lugar agora o Genga. Genga tá por aí? Boa noite, Carlos. Então ele tava lá na última vez que eu vi, ele tava lá em primeiro lugar. Maior número de corações. Pessoal, esse tema que eu escolhi para hoje, nós vamos falar de extradição. É um tema que... Oi, Paula! É um tema que CESP gosta muito, as outras bancas também, né? Mas CESP tem uma predileção pelo tema extradição. E eu resolvi falar sobre extradição porque na live passada nós falamos sobre nacionalidade e acaba gerando uma curiosidade, né? As pessoas querem saber regras sobre extradição. Então, é um tema bom para a gente desenvolver um pouquinho mais. Boa noite, Vieira, do Recife. Então, nós vamos começar pelo conceito de extradição. O que seria esse instituto da extradição? A extradição ocorre quando um Estado, então guardem isso, extradição ocorre entre Estados, porque isso vai nos servir depois para excluir o Tribunal Penal Internacional. Então, extradição é entre Estados. Um Estado requer a outro Estado que devolva uma pessoa que está em seu território, porque essa pessoa... Olá, Guilherme, sumido. Obrigada. Essa pessoa praticou um crime no território daquele Estado ou no território, né, em que aquele Estado tem competência para punir. Boa noite, Eliane. Boa noite, Marcelo. Então, olha só, gente, isso é importante. Extradição não é só quando o crime aconteceu no território do Estado que está fazendo o pedido. Pode ser também em um território no qual ele tem a competência para punir. Então, existem territórios, né, as águas internacionais, por exemplo, que não pertencem a Estado nenhum. E aí os Estados celebram tratados para dizer quem vai ser competente para punir nesses casos, né? Então, eu não vou restringir. Boa noite, Arthur.
eu não vou restringir o pedido de extradição a esse requisito, tá? Que o crime tenha sido cometido no território do Estado. Pode ser também em um território no qual ele tenha competência para punir. Lembrem-se disso. Então, esse Estado vai solicitar a outro a extradição desse indivíduo para que ele, se já foi julgado e condenado, para que ele cumpra a pena, ou para que ele seja processado, né? Então, eu tenho momentos diferentes. Pode ser que aquela pessoa ainda teremos um processo lá no Estado de julgamento. Não preciso necessariamente que ela já tenha sido condenada. Por isso que nós temos momentos diferentes para essa extradição. Pode ser com base, né, em um inquérito em andamento, quando existam fortes indícios da prática do crime, ou com base em uma sentença condenatória. Já houve aí uma flexibilização na jurisprudência do Supremo nesse sentido. E o que a Constituição nos diz sobre extradição? Que um brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. Não é isso? Um brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. Já o naturalizado, ele pode ser extraditado em duas situações específicas. O nosso rol é taxativo. Fora dessas hipóteses, não. Quais são as hipóteses? Se ele praticar crime comum antes da naturalização, então aqui o momento é importante, né? Se ele pratica crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado. O que é um crime comum? Um crime previsto na legislação penal, é um crime que não tem natureza política, é um crime comum, porque nós já sabemos que o Brasil não extradita por crimes políticos, não é verdade? Nem o estrangeiro pode ser extraditado por crimes políticos. E se essa é a primeira hipótese, crime comum antes da naturalização, ou se esse naturalizado tem comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. E aí a qualquer tempo, né? Não importa se foi antes ou depois da naturalização. Mesmo depois de naturalizado, se ele tem o comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, ele pode vir a ser extraditado. Cuidado com a seguinte pegadinha em provas, principalmente CESP. Não pode ser suspeito o naturalizado não pode ser suspeito de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Ele tem que ter comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, senão não vale a extradição. E aí nós temos uma questão interessante que envolve outros dois institutos que os alunos confundem bastante, que são extradição, deportação e expulsão. Qual a diferença entre esses três institutos? Então, nós já conhecemos a extradição. A deportação é uma medida administrativa, lembrando que todas elas estão previstas no Estatuto do Estrangeiro, tá? Lei 6.815 de 80. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre esses institutos, encontra lá no Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815 de 80. A deportação ela é uma medida administrativa. Serve para um estrangeiro que esteja aqui em situação irregular. É um estrangeiro que entrou sem visto ou que está com visto vencido, né? Eu posso ter várias irregularidades que vão gerar a deportação. Quem cuida disso é o Ministério da Justiça através da Polícia Federal, né? Então, nós não temos aqui a prática de um crime. Se for uma situação mais grave, pode gerar a expulsão, mas em regra, a deportação ela não envolve prática de crime, é uma mera irregularidade. Resolvida essa irregularidade, esse estrangeiro pode voltar, então ele pode ser deportado, conseguir o visto lá do país dele e depois voltar para o nosso ordenamento. Não, Li, esse estatuto é uma lei ordinária federal, Lei 6.815 de 80, que a gente chama de Estatuto do Estrangeiro, tá? Lei 6.815 de 80. Então, essa é a deportação. Expulsão é a medida mais radical que nós temos. Também está lá no Estatuto do Estrangeiro. E a competência para expulsar um estrangeiro é do presidente da República. Tá? Então, isso também é importante, que a gente vai ver que extradição envolve os dois poderes, executivo e judiciário. A expulsão, não, ela fica a cargo do chefe do executivo. E a nossa lei prevê as hipóteses de expulsão. Expulsão está dos artigos 65 a 75 no Estatuto do Estrangeiro.
Então, são questões relacionadas à segurança nacional, né? São atos considerados graves que podem gerar a expulsão de um estrangeiro. Dentro de um processo, tem que haver um processo administrativo para essa expulsão, sendo garantida ampla defesa, contraditório, né? A legalidade da expulsão pode ser verificada no âmbito do judiciário sem que ele analise o mérito, né? Então, nós temos essa expulsão que é mais um ato de caráter discricionário. O presidente da República analisa se é ou não caso de expulsão. E é uma medida muito radical, né, que deve ser evitada porque nós podemos ter aí sérias consequências no cenário internacional. Imaginem, se o Brasil expulsa um espanhol, possivelmente a Espanha vai querer retaliar de alguma forma, expulsando brasileiros que estejam no seu território. Então, é sempre em último caso a medida da expulsão. E, muito importante, um estrangeiro que foi expulso do território brasileiro não pode voltar. Ele não consegue voltar por vias legais, a menos que o decreto de expulsão seja revogado, porque a expulsão ela se concretiza através de um decreto presidencial. Enquanto esse decreto não for revogado, o estrangeiro não volta ao território brasileiro, pelo menos não de forma legal, tá? A menos que o decreto seja revogado. E vejam que interessante. Existe uma previsão na lei, o artigo 75 do Estatuto do Estrangeiro, nos diz que se o estrangeiro ele for casado com brasileira há mais de 5 anos ou tiver filhos sob sua dependência econômica, ele não pode ser expulso. Ele não pode ser expulso. Qual é a intenção do legislador com essa previsão? Resguardar a família, né? E também o melhor interesse da criança. E aí a jurisprudência vem caminhando aí no sentido, inclusive, de flexibilização dessa regra, porque a lei fala só em casamento, mas nós vamos entender que também vale para a união estável, para a união homoafetiva. A dependência não precisa ser só econômica, pode ser a questão afetiva. Então, houve um desenvolvimento aí da jurisprudência nesse aspecto, que foi muito interessante. Acontece que as bancas gostam de dizer que essa regra também vale para deportação e para extradição. Pessoal, vamos deixar as perguntas para o final, por favor, para eu seguir aqui minha linha de raciocínio, aí no final eu respondo as questões, as dúvidas que vocês tiverem. Pode ser? Vamos combinar assim? Então, olha só, essa previsão do artigo 75 só vale para expulsão, não vale para extradição e para deportação, tá? Então, as bancas e CESP gosta de fazer essa pegadinha. Existe até uma súmula do Supremo, que é a súmula 427, com essa previsão. Né? O fato de o estrangeiro ter família no Brasil, ter filho brasileiro, não impede extradição. Então, isso só impede expulsão. Então, esses 3 institutos não se confundem: deportação, extradição e expulsão. E olha uma pegadinha que é simples, mas muita gente cai. CESP gosta de afirmar o seguinte: deportação e expulsão são atos que só valem para estrangeiros. Certo ou errado, gente? Deportação e expulsão são atos que só valem para estrangeiros. Boa noite, Alexandre. E aí, pessoal, certo ou errado? Deportação e expulsão são atos que só valem para estrangeiros. Certo ou errado? Dá para expulsar um brasileiro, gente? Dá para expulsar um brasileiro? Dá para deportar um brasileiro? Vocês já ouviram falar disso? Então, a afirmativa está certo. Está certa, correta. E muita gente errar, hein? Muita gente errar. Cuidado. Deportação e expulsão são atos que só valem para estrangeiros. O que seria a expulsão de um brasileiro? Banimento, que é vedado pela Constituição. Lembram-se? Artigo 5º, inciso 47, penas vedadas. Dentre as penas vedadas, nós temos a vedação à pena de banimento. Então, não é possível a expulsão de um brasileiro. Só dá para pensar em expulsão e em deportação para estrangeiros. Muito bem, quem não errou aí, então tá ótimo, tá? Então essa pegadinha é frequente. Agora, o que ficaria errado? Dizer que
Deportação, extradição e expulsão são atos que só se aplicam a estrangeiros. Aí é errado. Porque nós já vimos que a regra é que o brasileiro não será extraditado, mas o brasileiro naturalizado pode ser extraditado naquelas duas situações específicas, né? Outra questão interessante, gente, para extraditar, uma das hipóteses de extradição do naturalizado é que ele tenha praticado crime comum antes da naturalização. Qual o momento da naturalização? Né? A partir de qual momento nós consideramos que uma pessoa foi naturalizada? Em regra, com a entrega do certificado de naturalização à pessoa, através de um juiz federal, né? Em regra, é nesse momento que se concretiza a naturalização. Mas lembram-se que na live passada nós vimos que a naturalização extraordinária ela começa a gerar efeitos a partir de um momento diferente, que é a partir do requerimento. Então, cuidado com isso. Se é num caso de naturalização extraordinária, o momento que eu vou considerar da naturalização é o momento em que a pessoa faz o requerimento, se ela já preenche os requisitos. Então, é para o bem ou para o mal, né? Porque aqui o momento dela de naturalização vai ser anterior ao brasileiro que fez o requerimento, no caso de naturalização ordinária. Então, para ele vai demorar um pouco mais, é só quando ele receber o certificado das mãos do juiz federal. Já para quem fez pela naturalização extraordinária, feito o requerimento, considera-se aí a naturalização. A partir desse momento, nós já temos os efeitos da naturalização. Então, foi um entendimento jurisprudencial interessante, já que nós temos essa eficácia, essa produção de efeitos em momentos diferentes, isso também vale na hora de avaliar um pedido de extradição. Como é que ocorre um pedido de extradição? Como é que tudo se inicia? Então, nós temos a participação de dois poderes, executivo e judiciário. Tudo se inicia, primeiro, uma primeira diferença aqui que nós temos que estabelecer. Se existe ou não existe tratado de extradição. Não é? Porque a extradição ou ela se baseia em tratado ou ela se baseia em uma cláusula de reciprocidade. Outra ótima questão de prova. Só é possível a extradição quando o Brasil tenha firmado tratado de extradição com o Estado requerente. Falso. É possível que o Brasil extradite, mesmo sem ter um tratado de extradição com o Estado requerente, se aquele Estado assinar uma cláusula de reciprocidade, né? Se ele se comprometer a atender ou a analisar o pedido de extradição do Brasil quando o Brasil o fizer. Então, nós temos essas duas possibilidades, ou por tratado ou por cláusula de reciprocidade. Se já existe tratado, o pedido de extradição é feito ao Ministério da Justiça. Outra alteração jurisprudencial interessante. No próprio Ministério da Justiça, eles já poderiam analisar os requisitos formais da extradição. Então, eles verificam se os requisitos foram cumpridos. Se foram, eles encaminham ao Supremo Tribunal Federal, né? Que é o tribunal, conforme o artigo 102, inciso 1, a linha G, a competência para processar a extradição é do Supremo. Então, o Ministério da Justiça analisou requisitos formais, está tudo ok com o pedido, encaminha ao Supremo, que é quem vai processar a extradição. Boa noite, Carlos. Se não existir tratado, esse pedido vem através da via diplomática. Então, Ministério das Relações Exteriores, que transfere ao Ministério da Justiça, que vai enviar para o Supremo, né? Então, aqui eu tenho que ter a participação primeiro do Ministério das Relações Exteriores. O pedido chega ao Supremo. O Supremo analisa a constitucionalidade, a legalidade, né? O cumprimento de requisitos constitucionais, legais. E o Supremo vai nos dizer se cabe ou não cabe extradição. As consequências, gente, serão diferentes. Por quê? Se o Supremo disser que cabe a extradição, a última palavra vai ser dada pelo presidente da República. É ato discricionário, é ato de soberania. Agora, se o Supremo disser não pode extraditar, a sua decisão vincula o presidente da República. De novo,
Se o Supremo disser que não pode extraditar, o presidente não pode extraditar, ele está vinculado. Se o Supremo disser que pode, cabe ao presidente decidir se extradita ou não, é ato discricionário. Isso, inclusive, foi questionado, foi criticado e o Supremo se manifestou sobre isso no caso do Cesare Battisti, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então, o caso do Cesare Battisti, ele foi paradigmático porque ele suscitou questões interessantes, polêmicas, e o Supremo se manifestou acerca de várias dessas questões, né? Então firmou o seu entendimento. E uma dessas questões foi justamente essa, porque alguns ministros defendiam que quem deveria dar a palavra final em processo de extradição era sempre o Supremo, que não valeria o trabalho do Supremo se não fosse para ele decidir, né? Que não é justo, né, Eliane, que o Supremo processe a extradição e depois fique a cargo do presidente tomar a decisão, que a decisão deveria vincular o presidente. Mas por 6-5 os ministros decidiram que não, fica como está. Então, quem dá a última palavra quando o Supremo autoriza a extradição é o presidente da República, tá? Nada mudou. E aí nós temos, gente, alguns requisitos a serem observados. Eu vou falar dos mais famosos, porque são vários previstos na legislação, podem surgir outros nos tratados de extradição, mas basicamente o que tem que acontecer para que o Brasil autorize, né, a extradição? Primeiro, nós temos um princípio que é conhecido como da tipicidade ou dupla tipicidade ou identidade. O fato no qual se baseia o pedido de extradição tem que ser típico nos dois países, tanto no estado requerente quanto aqui no Brasil. Porque se o pedido se baseia em um fato que para nós é atípico, o Brasil não extradita. Então imaginem um país fazendo um pedido de extradição com base no crime de adultério. O Brasil extraditaria numa situação dessa? Adultério é crime aqui para nós? E aí, gente? Seria possível a extradição? O que vocês acham? Não, né? Porque nós não temos mais esse fato como típico. Então, vocês já sabem que aí não seria possível extraditar. Então, esse é um dos requisitos. Princípio da tipicidade ou da dupla tipicidade. Outro requisito interessante. Princípio da especialidade. O que isso significa? Imaginem que a Itália fez um pedido de extradição ao Brasil e esse pedido tem como base o crime A. O Brasil autoriza a extradição para que a Itália processe aquele cidadão, né, ou para que ele cumpra a pena pelo crime A. A Itália não pode depois querer punir essa pessoa pelos crimes B, C, D, porque já que o pedido se baseou no crime A, e a extradição foi feita com base no crime A, não pode haver uma ampliação do objeto. Ah, mas e se a Itália também quiser punir o cidadão pelos outros crimes? Ela tem que fazer um pedido de extensão ao Brasil. O Brasil tem que autorizar a punição pelos outros crimes, senão não é possível. E aí os alunos sempre perguntam, mas o outro estado cumpre essas regras? Ele faz tudo isso através de um compromisso formal, né? Então, nós contamos com a boa-fé aí nas relações internacionais. Isso é muito importante. Ele dá a sua palavra, porque se ele não cumprir, ou ele está violando um tratado, ou ele está colocando em risco a regra da reciprocidade. Se ele não cumpre o que combinou, o Brasil, em um momento posterior, não vai mais extraditar para aquele país. Então, isso é feito com base em um compromisso que é prestado pelo Estado. Então, esse é o princípio da especialidade. Outra questão interessante. O Brasil não extradita se o crime estiver prescrito, ou pela lei do Estado requerente ou pela lei brasileira. Qual vai ser a lei? Vai ser aquela em que a prescrição ocorrer primeiro, já que nós trabalhamos no direito penal com o indúbio pro réu, né? Então, nós vamos analisar as leis em separado. Se a prescrição ocorre primeiro aqui, é a lei brasileira que eu considero. Se ocorre primeiro, conforme a legislação do Estado requerente, é ela que eu vou considerar. Então, isso também é interessante. O Brasil não extradita por um crime prescrito. E a análise é feita com base nos dois
ordenamentos, tá? Brasil também não extradita se for um crime cuja pena seja inferior a 1 ano. Então tem que ser um crime com pena igual ou superior a 1 ano. Também não extradita por contravenção, né? Então são detalhes que podem eventualmente aí aparecer nas questões. É importante mencionarmos. E também, gente, essa é uma observação mais óbvia, né, mas que não custa reforçar, o Brasil não extradita se a competência para julgar e punir for dele. Então, imaginem, se o Brasil pode julgar e punir, por que ele vai extraditar? Né? Então, é uma das primeiras verificações que ele faz, se ele não tem competência para julgar. Podemos combinar, sim, Alexandre, uma revisão lá para o Pará, né? Podemos, sim. Então, essas são regras gerais. Que bom, Bárbara! Essas são regras gerais sobre extradição. E uma outra questão muito interessante, a ideia dessa live até surgiu por causa da dúvida de uma aluna que não entendeu quando eu disse que uma pessoa que recebe a condição de asilado pode ser extraditada. E uma pessoa que está aqui com status de refugiado não pode ser extraditada. O que isso significa? Nós temos esses dois institutos famosos no direito internacional que são formas de proteger pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição. O asilo, ele é um pouco mais restrito, o nosso ordenamento faz a distinção. Então, o asilo é para proteger uma pessoa que esteja sofrendo perseguição por crimes políticos. Enquanto o refúgio, ele oferece uma proteção mais ampla. A pessoa que esteja sofrendo violação de direitos humanos, de uma forma geral, pode receber o status de refugiado. O asilo, vocês se lembram lá do artigo 4º, inciso 10, a concessão de asilo político é um princípio que nos rege nas relações internacionais, não é isso? Se a banca disser que o estrangeiro tem direito fundamental de asilo político, vocês já sabem que é errado. Nós não tratamos o asilo aqui no Brasil como um direito fundamental. Ele é um princípio que nos rege nas relações internacionais, concessão de asilo político. O refúgio é considerado aí um instituto diferente e é regido por uma lei própria. Que lei é essa? Anotem aí, né, para vocês, quem quiser pesquisar, ler um pouquinho mais. Obrigada, Alexandre. Tá bom, Mari, tá caindo, né? Anotem aí, Lei 9474 de 97. Lei 9474 de 97. É uma lei curtinha, vale a pena a leitura. Esse tema está na moda, não é? Por causa dessa situação aí dos refugiados. Então, essa lei brasileira define o que é o refúgio e estabelece a competência do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, para analisar esses pedidos de refúgio. Então, o refúgio não é só por perseguição política, pode ser por perseguição religiosa, por questão étnica, racial. Por exemplo, isso aí, Pri, obrigada. Isso, Eliane, é a lei do refúgio. Por exemplo, o Brasil recebeu um número grande de refugiados vindo de países africanos por causa das guerras civis na década de 90. Vocês se lembram? Nós temos aí, inclusive, filmes que retratam isso. Por exemplo, quem não assistiu, vale a pena assistir Hotel Ruanda. Vocês já viram esse filme? Vale muito a pena, é um filme sensacional, triste, né? Mas muito bom, que nos mostra um pouco aí da guerra civil em Ruanda. Eles fazem essa distinção entre os Hutus e Tutsis, né? Então, aquelas pessoas que são perseguidas, elas têm que deixar o país e elas vão pedir proteção em outros. E o Brasil recebeu muitos refugiados africanos. Agora nós estamos vivenciando aí essa outra onda aí de pedidos de refúgio, especialmente pelos países europeus, né? Boa noite, Marcelo. Então, gente, quando é refúgio, é um órgão do executivo que, né, vai analisar. Procura, Hilda, você tem que acrescentar esse lá na sua listinha, Hotel Ruanda, sensacional. É um filme, assim, incrível, muito triste, né, porque parte de retrata uma história real, mas foi uma produção incrível.
Então, no pedido de refúgio, é o CONARE que vai analisar, é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, e se o CONARE nega o pedido, cabe recurso, inclusive, pode assistir, Malu, você vai gostar, cabe recurso ao Ministro da Justiça. Boa noite, Daniel. Já assistiu? Quem já assistiu gostou? Estou falando de extradição, Marcelo. Então, depois vocês assistam, depois me contem. Então, olha só, o que aconteceu no caso do Cesare Battisti? Né? Eu fiz essa distinção entre asilo e refúgio para vocês entenderem o caso do Cesare Battisti. Por que o Cesare Battisti não pediu asilo no Brasil, pediu refúgio? Porque ele queria era evitar a sua extradição. E quem está aqui simplesmente na condição de asilado, o asilo ele é analisado pelo executivo, é o presidente que concede ou não o asilo, e depois o ministro da Justiça, através de um decreto, ele fixa os termos do asilo, o prazo em que a pessoa pode ficar no nosso território. O nome do filme é Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Isso, Hilda, obrigada. Então, lá no decreto, né, do ministro da Justiça, nós temos todos os termos do asilo. É uma situação temporária. Quem vem aí com o status, quem recebe o status de refugiado, tem uma proteção muito mais ampla e pode ficar aqui no Brasil enquanto durar a perseguição ou enquanto a pessoa achar que corre algum risco, ela pode ficar aqui como refugiada, pode estudar, trabalhar. Vocês têm visto aí nos noticiários, né, tudo que o país tem feito para acolher esses refugiados. E existe uma previsão nessa lei que nós acabamos de falar, que é a 9474, de que uma pessoa que receba o status de refugiado não pode ser extraditada se o pedido de extradição se baseia no mesmo motivo pelo qual ela solicitou o refúgio. Então, o que o Cesare Battisti afirmou? Que o pedido que a Itália fazia, né? A Itália fez o pedido de extradição do Cesare Battisti ao Brasil, alegando que ele era responsável pelo homicídio de 4 pessoas durante a ditadura na Itália. Então, crimes relacionados à política. Ele alegou para fazer o seu pedido de refúgio, além da perseguição política, a violação dos seus direitos humanos pelos tribunais italianos e até pela Corte Europeia. O que aconteceu? O caso do Battisti, a extradição do Cesare Battisti, foi processada pelo Supremo. Anotem o número que é para vocês depois pesquisarem, vale muito a pena. Esse caso é a extradição mais interessante que nós já tivemos até hoje. Coloquem para nós, por favor, Pri, extradição 1085. Extradição 1085 é o caso do Cesare Battisti. O Cesare Battisti, quando vem aí o pedido de extradição, o Cesare Battisti, isso, obrigada, ele já tinha feito o seu pedido, né, de refugiado, então, em tese, a extradição do Cesare Battisti não poderia nem ser processada, segundo a lei, porque ela se baseava no mesmo fato que ele alegou para pedir o refúgio, né, que é o que a lei não permite, a 9474. Ocorre que o Supremo analisou se o pedido de refúgio dele era válido. Então, o caso já começou a ficar interessante daí, né? Porque o que o Supremo, em tese, deveria fazer? Suspender a extradição ou simplesmente finalizar indeferindo o pedido de extradição. Mas não, o que o Supremo fez? Vamos analisar se o Cesare Battisti deveria mesmo ter recebido esse status de refugiado. E o melhor, o que o Supremo entendeu? Não era caso de refúgio. Por que o Supremo fez isso, gente? Porque o CONARE, inicialmente, negou o pedido do Cesare Battisti. O que ele fez? Recorreu ao ministro da Justiça, conforme prevê a lei, que à época era o Tarso Genro. O que o Tarso Genro fez? Concedeu o status de refugiado para o Battisti. E aí veio toda uma crítica, né, sobre a questão política. Então, o Supremo, analisando o caso, disse que não era o caso de ter concedido o status de refugiado ao Battisti. Porque se o Supremo tivesse reconhecido o status de refugiado, vocês concordam que a extradição tinha que parar por ali? Então, o Supremo primeiro reconheceu que o status de refugiado não era válido. A partir daí, continuou a processar a extradição e decidiu que
é possível sim a extradição do Cesare Battisti. Mas o que nós vimos? Quando o Supremo diz que pode extraditar, a palavra final cabe ao presidente da República. E aí o Lula, no último dia do governo, decidiu não extraditar Cesare Battisti. Né? Então, foi um caso que envolveu questões polêmicas, inclusive, como nós já comentamos, nessa ocasião o Supremo julgou também, né, havia uma divergência se a decisão do Supremo deveria ou não vincular o presidente. Por 6-5, os ministros decidiram que não vincula. Quando o Supremo autoriza a extradição, é o presidente que dá a última palavra. Né? Então, nada mudou nesse sentido, tá? Então, depois vale a pena analisar aí, dar uma lida no caso do Cesare Battisti. Ele aparece em vários informativos, tá? Boa noite, Daniel. E lembrando que aqui no Brasil, a análise que é feita no processo de extradição tem o que a doutrina chama de contenciosidade limitada, porque o Supremo, ele nunca analisa o mérito da extradição, né? Ele não vai analisar se o Estado deveria ou não ter condenado a pessoa, ele analisa os requisitos formais e a nossa Constituição e a legislação. Então, a gente diz que isso é uma contenciosidade limitada, salvo, vou fazer um curso completo aqui no Periscope. Você está falando de direitos humanos, Hilda? Eu tenho vários projetos, vou contar para vocês. O de direitos humanos, um curso completo de direitos humanos. O de controle, o de controle esse final de semana. Quem quiser ainda dá tempo de participar, me manda e-mail hoje, que ainda dá tempo de participar, é verdade. Esse final de semana nós temos nosso curso, esse e o próximo, de controle de constitucionalidade. Lara, Fabiano, Hilda, Mari, todo mundo vai participar. Priscila, isso. E aí, outros projetos que são o curso de Direitos Humanos e o artigo 5º, mas só a jurisprudência do Supremo relativa ao artigo 5º. O meu e-mail é vicristina.santos@gmail.com. vicristina.santos@gmail.com. Malu, Carlos, todo mundo vai fazer o curso, né? Então, temos aí esse fim de semana e alguns projetos aí para o futuro. Isso, Clívia. Obrigado. Manda e-mail que eu envio as informações sobre o curso. Quem está participando aí pela primeira vez e ainda não sabe do curso, né? Aproveita para verificar as informações. Se tiver interesse, ainda dá tempo. Então, pessoal, eram essas as considerações que eu tinha para fazer sobre extradição. Uma última observação. Jurisprudência da Corte podemos fazer também. Dentro do de Direitos Humanos, nós vamos analisar os casos da Comissão e da Corte Interamericana. Fabiano, vamos fazer sim. Esse tema é muito legal. Foi ótimo, Fabiano, ter falado aí do sistema americano, para eu lembrá-los o seguinte. Tem um princípio que está na moda, gente. Tem um princípio que está na moda e ele aparece no Pacto de San José, então o Brasil tem que respeitar. O Brasil não pode deportar, nem expulsar, nem extraditar se ele suspeitar que a vida ou a integridade daquela pessoa lá no estado requerente, né, esteja em risco. Se ele suspeitar que a pessoa esteja correndo algum risco, né, em nome da proteção dos direitos humanos, esse princípio, que é de observância universal, ele vem sendo aí previsto em todos os tratados, inclusive no Pacto de San José da Costa Rica e na própria Lei 9474. Alguém me ajuda? Escreva aí, por favor. Boa noite, Mal. Quem pode escrever aí, por favor, o nome do princípio? Eu vou ditar, vocês escrevam aí. Princípio do non, N-O-N, N-O-N, non refoulement. Mas escreve assim, R-E-F-O-U-L-E-M-E-N-T. Alguém pegou? Non refoulement. Isso, muito bom. É Arthur seu nome? A gente escreve refoulement, né? E fala non refoulement.
é o princípio de proibição do rechaço, proibição de devolução, né? Então isso pode não estar expresso na lei, gente, mas se o país suspeitar que a pessoa corre algum risco, né, que a sua vida, a sua integridade corre algum risco, não pode expulsar, não pode extraditar, não pode deportar. Proibição de rechaço, Fabiano, proibição de rechaço, esse é um outro termo que vem sendo utilizado, né? Joguei duro? Isso, muito bom. Cheslon, é isso aí, são expressões sinônimas, todas essas aí, está na moda. Então tem lá no Pacto de San José outra coisa, o Pacto de San José veda a expulsão coletiva de estrangeiros. O Pacto de San José veda a expulsão coletiva de estrangeiros. Não pode expulsão coletiva de estrangeiros. Ah, mas não tem previsão na lei brasileira. Ok, mas lembram-se onde está o Pacto de San José no ordenamento? Acima das leis infraconstitucionais, né? Ele tem status supralegal. Então, o Brasil também não pode expulsar coletivamente por causa dessa previsão lá do Pacto de San José, tá? Não se esqueçam disso, porque também pode aparecer aí, né? Já que agora está na moda falar dessas previsões aí de tratados. E no informativo 834, bastante recente, o Supremo reforçou o entendimento que eu disse no início da live, segundo o qual é a súmula 427 do Supremo, o fato de um estrangeiro ser casado com brasileiro ou ter filho no Brasil não impede a extradição. Essa regra também vale para um brasileiro naturalizado. O caso concreto foi o seguinte: um brasileiro naturalizado estava comprovadamente envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes. E aí questionaram isso, né? Não, mas ele não pode ser extraditado porque ele tem família e filhos no Brasil. O que o Supremo respondeu? Essa regra do artigo 75 não vale para extradição. CESP já perguntou isso algumas vezes. Só vale para expulsão, né? Só impedem expulsão. Extradição e deportação não. Então, esse ano, o Supremo reforçou esse entendimento, como está agora em um informativo recente, corre o risco de aparecer aí, né? Tem cara de questão CESP, então fiquem atentos. Só para fecharmos, gente, se brasileiro nato não pode ser extraditado, um brasileiro que tenha praticado algum dos crimes que são de competência do Tribunal Penal Internacional pode ser entregue ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional? Então vamos imaginar que um brasileiro nato praticou o crime de genocídio. Genocídio é um dos crimes de competência do TPI, não é? TPI julga genocídio, crimes de guerra contra a humanidade e crimes de agressão. Se a justiça brasileira não funciona, subsidiariamente o brasileiro pode ser julgado pelo TPI. E aí eles questionaram isso. Se o brasileiro nato não pode ser extraditado, não pode ser entregue ao TPI. Falamos no início da aula, extradição é entre estados, e TPI não é estado. TPI é um tribunal que o próprio Brasil ajudou a criar, ratificou o tratado, que é o Estatuto de Roma, não é? Não faria o menor sentido ele dizer não vou entregar o brasileiro nato. Então, não ratifique o tratado. Se ratificou, tem que cumprir. Então, essa dúvida não tem fundamento, tá? Qual é a dúvida em relação ao TPI que tem fundamento? O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, sim. Inclusive, temos lá no artigo 5º, parágrafo 4º, que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E o TPI é hoje o nosso grande exemplo, né? O Brasil pode participar de outros tribunais penais internacionais, mas atualmente ele participa do TPI. Então, se qualquer um de nós praticar crimes de competência do TPI e a nossa justiça não funcionar, nós poderemos ser, isso não é extradição, nós seremos entregues ao TPI. É o ato conhecido como surrender, é a entrega, né, ao Tribunal Penal Internacional, que não se confunde com extradição. Então, essa divergência e essa polêmica não encontra respaldo nem no direito constitucional e nem no direito internacional. Foi superada.
Qual é a polêmica que é válida, a discussão que é válida sobre o TPI? O TPI ele tem excepcionalmente prevista pena de caráter perpétuo. Caiu essa questão, Alexandre? Entrega do TPI é diferente de extradição, sim. Então, olha só, gente, lá no Estatuto de Roma, excepcionalmente vem a previsão da pena de caráter perpétuo. E nós não aceitamos pena de caráter perpétuo, não é verdade? Então, isso pode gerar discussão no futuro. Se um dia um brasileiro for julgado pelo TPI e condenado a uma pena de caráter perpétuo, aí nós vamos ter que discutir, né? Já que a previsão do TPI, ela contraria a nossa Constituição. Mas, considerando tudo que nós já estudamos aqui sobre direitos humanos, qual regra vocês acham que seria aplicada nesse caso? O Estatuto de Roma ou a Constituição? O Estatuto de Roma que admite pena de caráter perpétuo ou a nossa Constituição que veda a pena? Qual seria a lei aplicável e por quê? Qual a justificativa? O que vocês responderiam numa questão dessa? E aí, considera a Constituição ou o Estatuto de Roma? Por quê, Alexandre? Por que você consideraria a Constituição? E você, Débora? Jean? Por quê, gente? Tem um princípio importantíssimo. Qual é? Princípio da norma mais favorável, da norma mais protetiva, princípio pro homine. Muito bem, Fabiano. Então, eu vou buscar a regra que traz a melhor proteção. Se é a nossa Constituição, né? Provavelmente é ela que iria ser aplicada. Mas isso só saberíamos em um caso concreto, né? No plano teórico, nós não temos uma resposta definitiva para essa polêmica, né? Ficamos só aí no plano das ideias. Ah, pessoal, muito interessante também. O Brasil não extradita se o outro país pode aplicar pena de morte ou de caráter perpétuo, que são penas vedadas no nosso ordenamento, a menos que esse país se comprometa a comutar a pena. Então, não sei se vocês se lembram, no caso da extradição do Juan Carlos Abadia, os norte-americanos queriam aplicar a pena de caráter perpétuo. O que o Brasil fez? Fez os Estados Unidos assinarem um compromisso. Nós só extraditamos se vocês se comprometerem a não aplicar penas que são vedadas no ordenamento jurídico brasileiro, né? Proporcionalidade da norma, ter a pessoa, né, tem que ter aí a maior proteção. O raciocínio é exatamente esse. E aí, alguma dúvida? Agora sim, nós podemos passar as questões. Se alguém ainda estiver aí na live e quiser fazer alguma pergunta. Eli, já falei que chega, né? Tem quase uma hora que eu tô aqui falando na cabeça de vocês. Ah, verdade. Obrigada, Monique. Abandonei o pensamento, né? Em regra, o nosso juízo aí, o juízo que é feito é um juízo de delibação. Em regra, o STF faz apenas um juízo de delibação, já que a contenciosidade é limitada, salvo no caso da extradição do brasileiro naturalizado. Por quê? Porque aí o Supremo vai ter que analisar se o crime foi realmente um crime comum, se foi antes da naturalização, ou se ele realmente tem o comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Então, só nesse caso, tá, Monique, é que nós temos uma flexibilização dessa regra de contenciosidade limitada. Fala para ela assistir também, Alexandre. Isso, em regra, é o juiz de delibação, mas se é para analisar a extradição do naturalizado, o Supremo vai um pouco além, tá? Porque aí ele acaba entrando um pouquinho no mérito. Dúvidas, pessoal? Esclarecida aí a extradição? A vinculação, Carlos, se a decisão do Supremo vincula ou não nesse aspecto, isso não está na Constituição. É isso aí, Alexandre, vai sim. Isso não está na Constituição, essa questão da vinculação, tudo isso é jurisprudência. Então, para quem quiser aprofundar os estudos em extradição, tem que estudar a Constituição, tem que estudar o Estatuto do Estrangeiro e o regimento interno do Supremo, também ajuda bastante, tá? Então, Constituição, Estatuto do Estrangeiro, regimento interno do STF.
além da jurisprudência, né? Porque a jurisprudência do Supremo Extradição é muito rica e muito interessante também. Então, são temas que vão sendo incluídos aí nas questões porque estão em voga. Obrigada, Paula. Obrigada, pessoal. Carlos, muito obrigada. Ótima noite para vocês. Bons estudos. Na semana que vem eu vou comentar a prova do MP do Paraná, tá? A prova de Direito Constitucional do MP Paraná. Vou precisar aí de um tempo maior para analisar as questões, passar algumas referências para vocês. Foi uma prova diferente porque trouxe muito de direitos humanos, junto com o direito constitucional, aspectos teóricos do direito constitucional que o pessoal não costuma estudar, né? Então, vale a pena comentarmos aqui as questões da prova do MP Paraná. Quem chegou atrasado, pega aí a retransmissão, tá bom? O pessoal que vai fazer o curso, nos encontramos então no sábado, tá? Amanhã eu vou fazer, ou amanhã ou sábado de manhã, um teste para ver se tá tudo ok com a transmissão. Vocês fiquem ligados aí, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia. Boa noite para vocês, bom descanso. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, Eliane. Eu que agradeço aí a companhia de vocês. Clívia. Boa noite, pessoal. Grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, Carlos.